seja para uma palavra, Senhor, de conforto, ou seja para um puxão de orelha, que possamos ouvir a tua voz nesta manhã. Coloco diante de ti a vida do presbítero Edson, Senhor. Que o Senhor use o teu filho como instrumento vivo em tuas mãos, ó Pai. Que não venha ser aquilo que o teu filho quer ou que ele deseja, mas o que está no teu coração. Que o Senhor fale através da boca dele. Que o Senhor use o teu servo, Senhor, nesta manhã como um instrumento vivo, ó Deus. E que nada venha nos distrair. Que enquanto estivermos aqui, possamos ouvir a tua voz e ficar ligado no teu trono. Eu repreendo toda distração, em nome de Jesus. E se houver alguém, Senhor, nas nossas casas, na casa de cada uma pessoa que está aqui, que esteja ouvindo, recebendo, mesmo que em outro cômodo da casa, esteja recebendo a palavra que vai ser ministrada, que o Espírito Santo possa ir e ministrar no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Edson. Amém, amém. Glória a Deus. Agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse momento, por Ele que preparou isso ontem à noite, né? Que Deus nos ilumine e nos dê graça para falar do Filho dele, nosso Salvador. Vamos lá em Romanos, pessoal. Romanos capítulo 1, versículo 8, fala de fé. A carta inteira de Romanos fala da justificação pela fé, né? É o tema da carta. Muitos cristãos acreditam que podem ser salvos através dos seus méritos, das suas obras, mas não, é somente pela fé em Jesus Cristo, né? Vamos lá, Romanos 1:8, diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha que maravilha, pelo mundo inteiro era anunciada a fé que os romanos tinham. E o versículo 17, porque nele, está falando do evangelho, daí nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aonde que está escrito que o justo viverá pela fé? Abacuque, né, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque fala do ímpio e do justo. O homem ímpio tem o coração cheio de vaidades e os seus desejos não são bons. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O livro de Gálatas também é um livro que combate o querer ser salvo pela lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, é justa, e nós não somos, nós jamais conseguiríamos ser salvos obedecendo apenas a lei. Se eu tentar viver pela lei, eu creio que jamais conseguirei. Certamente eu vou falhar. Eu sou pecador, mas Jesus Cristo foi e é perfeito. Ele é perfeito, ele é justo, e pelo amor maravilhoso e obediência ao Pai, ele morreu naquela cruz, se entregou, deu a vida por nós e nos justificou. E mediante a fé em Jesus Cristo, que nos é dada por Deus, pela graça, nós somos salvos. Jesus Cristo, naquela cruz, nos redimiu de toda a maldição da lei, se tornando maldito no nosso lugar. E somente pela fé nele,
nós somos justificados. E justificados, somos salvos. Mas é somente por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo morreu uma morte terrível naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele vive. E ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos dos nossos pecados. Ele nos vivifica e nos vivifica para vivermos com ele, para termos fé nele. E o que nos salva é a fé em Cristo, somente em Cristo. Existem pessoas que têm fé em coisas, em objetos, têm fé em pessoas que já morreram e que não podem salvá-las. Existem vários tipos de fé, fé em várias coisas, mas somente a fé em Jesus Cristo salva. E o que eu quero falar aqui é sobre a fé em Cristo. Quando nós nos convertemos, quando Deus derrama a graça e nos chama para o seu reino, existe um novo nascimento. Uma mudança de direção, mudança de pensamentos, e nós somos transformados pelo Espírito Santo e passamos a viver pela fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. E quando recebemos essa fé, nós nos arrependemos da vida que levávamos. A fé em Jesus Cristo não é apenas acreditar que existe um Deus que enviou o Filho e que ele morreu na cruz por nós. É preciso confiar, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, descansar nele, acreditar que Jesus Cristo vive e que ele pode nos sustentar. Veja, foi lido o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que maravilha, né? Tem um texto de Mateus, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e ele encontrará descanso para a sua alma. Crer em Jesus Cristo, descansar a alma em Cristo, viver para ele, por ele. Essa é a verdadeira fé. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. O homem nasce em pecado e longe de Deus e não tem capacidade nenhuma de se achegar a Deus, de buscar a Deus. Não há um justo sequer, não há um só que possa buscar a Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. João 1,12 diz que somente aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm fé em Jesus Cristo, se tornam filhos de Deus. Várias religiões professam fé no Buda, fé no Mahatma Gandhi, fé num e no outro. Os muçulmanos são pessoas cheias de fé, mas é uma fé morta. Agora, a fé naquele que vive, naquele que redimiu os nossos pecados, naquele que é o único caminho, que é o Deus Todo-Poderoso.
é a fé nele que nos salva e que nos dá a vida eterna. Não é acreditar em qualquer coisa. É somente pela fé em Jesus Cristo. Por amor, Deus enviou o Filho ao mundo, e para que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo. E mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos arrependemos daquela vida passada. É preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Sem um novo nascimento, ninguém verá a Deus. É preciso se arrepender. A pregação de João Batista e de Jesus Cristo, vocês lembram? Arrependei-vos e convertei-vos. Sem arrependimento não há conversão, não tem graça de Deus, a fé é morta e não há salvação. O arrependimento não é um simples remorso. Arrependimento do grego ali é metanoia. Vocês já ouviram essa palavra, né? Metanoia é uma junção de duas palavras. Meta quer dizer transformação, mudança. E noia é mente, pensamento. Metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança na mente, uma mudança radical nas nossas atitudes, no nosso modo de vida. Tem um versículo maravilhoso em Romanos 12. Romanos 12, 2 diz assim: rogo-vos, o 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, andar de acordo com o mundo, fazer as coisas que todo mundo faz. É preciso uma mudança de mentalidade. O arrependimento é uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Efésios 4, 22. Quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aquela velha criatura tem que ser enterrada. Nós temos que estar sendo vivificados pelo Cristo que está vivo, nos encher do Espírito Santo, clamar a Deus por fé, clamar a Deus para que nos dê sabedoria para podermos buscá-lo. Que Ele renove o nosso espírito e que as nossas atitudes sejam mudadas dia a dia e que nós vamos deixando de fazer as coisas que fazíamos e sendo transformados pela mentalidade de Deus, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, e assim nós vamos melhorando, nos santificando, crescendo de glória em glória e ficando mais parecidos com o nosso Redentor. O Redentor vive e ele vivifica aqueles que são filhos de Deus. Nós vivemos por Cristo, em Cristo, porque nós somos de Cristo, somos filhos de Deus e temos uma herança maravilhosa, que é a vida eterna com o nosso Redentor, o nosso Rei, o nosso Deus e Pai. Estaremos no céu com Ele eternamente. Mas precisamos deixar de fazer certas coisas que nós fazíamos. Aquele que xingava, que não xingue mais. O que furtava, que não furte mais. O que mentia, não pode mais mentir. Aquele que brigava, aquele que explodia. Nós temos que nos encher da graça, nos encher do Espírito Santo e passar a produzir os frutos do Espírito. Isso é difícil para nós, temos dificuldades, mas pela graça nós recebemos a fé,
somos salvos e precisa haver uma mudança. A fé é mostrada através dessa mudança. A fé que é dada por Deus, ela promove o arrependimento. E nós mudamos. Efésios 2:6, Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós somos de Cristo, vivemos em Cristo, pertencemos a Ele. Já não somos mais como éramos antes de conhecê-lo. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Lembra lá em Romanos 3:23? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado, ou o preço, ou a consequência do pecado era a morte. Mas agora nós não somos mais ímpios, nós somos novas criaturas, porque Jesus Cristo nos justificou naquela velha cruz. Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados. E agora nós somos vivificados em Cristo, como diz em Efésios capítulo 2, ele nos vivificou quando estávamos ainda mortos nos nossos delitos. Tudo se fez novo, as velhas coisas se passaram. Olha o verso 18 de Coríntios aqui, que maravilha. Tudo provém de Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo. Nós que estávamos afastados de Deus, que éramos filhos da ira de Deus, agora não, agora somos filhos de Deus, fomos reconciliados, fazemos parte do seu reino. Basta aceitar Cristo para que isso aconteça? Será que é só levantar as mãos num momento de emoção, num culto? Não, é preciso um pouco mais. É preciso se entregar, confiar, descansar em Cristo, viver com Ele, para Ele, por Ele. Não é apenas um momento de emoção, mas é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de vida. E é isso que eu clamo para todos nós hoje, que nós façamos uma reflexão quando nós participamos da Santa Ceia. Nós lemos aquele texto de Coríntios 11 e no final fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Que nesse sábado possamos nos examinar as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso modo de vida, como nós agimos, como nós pensamos, como nós falamos, e comparar com o velho homem, com aquela velha criatura, o quanto nós evoluímos, o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos nessa caminhada. Será que estamos mais parecidos com Cristo? Essa é a pergunta. Amém? E que Deus abençoe a todos e vamos aplicar isso nas nossas vidas. Não nos conformemos com o mundo, mas sejamos transformados. E o que transforma o homem é isso aqui,
É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para salvar e para santificar e para levar a maturidade cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça, paz e alegria. E obrigado pelo convite de eu estar aqui. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor continue te usando em nome de Jesus. Que o Senhor esteja Glória a sempre Deus. disponível ao chamado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua família grandemente. Que nós Glória a possamos Deus. viver a transformação de mente, né? E neste dia a gente comece a viver essa transformação. Se até antes de entrar nesse devocional a gente não estava vivendo, né, a metanoia, que a gente comece a viver, que a gente passe a viver, né? E essa transformação da nossa mente, ela vai vir através do nosso manual aí que o presbítero Edson acabou de mostrar, né? Que é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Amém? Eu gostaria de convidar a Listeia Batista,